Amém. Boa noite. Eu vou estar compartilhando aqui com vocês um pouco sobre Síndrome de Peter Pan e Complexo de Wendy. A gente tem entendido muitas coisas em relação à honra, muitas áreas que a gente precisa mudar, que a gente precisa transformar. E essa é uma área que a psicologia ela aceitou. E eu entendo que existem coisas que o Senhor ele sinaliza e que o mundo ele vai ter que entender e vai ter que aceitar que essas coisas estão erradas. Mesmo muitas pessoas dizendo que coisas que hoje em dia a gente escuta que é normal, mas que não é, sabe? E assim, gente, a síndrome de Peter Pan, ela foi aceita pela psicologia em 1983. O que é essa síndrome? São homens com 20, 30, 40, 50 anos que eles se recusam a crescer. Eles se comportam como crianças. Eles são imaturos, eles são dependentes, eles são irresponsáveis. Eles têm crises de raiva e eles têm sérias dificuldades de cumprir compromisso. E muitas vezes a gente entende isso, a gente aceita isso como algo normal. Sabe? Mas isso não é normal. A gente já sabe que isso não é normal. A gente já tem... Existe uma palavra sobre nós de hombredade, sabe? E aqui é só para a gente entender que até a psicologia ela teve que aceitar isso. Ela teve que aceitar que existe um distúrbio no comportamento. Que nós estamos vivendo um tempo em que homens têm sido penalizados por causa da falta de paternidade. E assim, a síndrome ela se caracteriza por um conjunto de comportamentos apresentado pelos homens. Nos estudos, eles falam que essa síndrome ela também pode afetar mulheres, mas é mais raro, porque ela atinge muito mais os homens. Sim, quem é Peter Pan? Para quem não conhece Peter Pan ele é um personagem de história infantil que ele vai para uma terra e ele nunca cresce. E ele não quer crescer. Então, ele é eternamente criança. E todo mundo que ele está perto, acho que os desejos das crianças é ser eternamente crianças. E isso é muitas vezes passado como algo bom, ser eternamente criança. Meu Deus, como é bom ser criança. Às vezes a gente diz muito isso. Como é bom ser criança. Como é bom não ter responsabilidade. Quando é criança é bom demais. E Peter Pan é assim, ele é uma eterna criança. Por isso o nome é Síndrome de Peter Pan. E o homem que ele tem essa síndrome, ele não tem a capacidade de renunciar. Ele não renuncia a ser filho para se tornar pai. E isso não sou eu que estou falando. Isso não é a Bíblia que está falando, sabe? Mas isso é um psicólogo que, obviamente, a Bíblia fala sobre isso, mas ele fala sobre isso, sabe? Dan Killen foi o psicólogo que trouxe isso à tona, que escreveu o livro e que, a partir do livro dele, a psicologia teve que aceitar essa síndrome. E são homens que eles não querem deixar de ser criança, sabe? Eles não entendem a responsabilidade. Muitas vezes eles não querem, muitas vezes eles não conseguem deixar de ser crianças. Eles não conseguem deixar comportamentos de criança. E assim, esse psicólogo, ele apontou 6 sintomas característicos do portador desse problema emocional comportamental. E o que ele fala é que, assim, a característica principal é a irresponsabilidade. A principal característica, homens irresponsáveis. Irresponsáveis com a família, irresponsáveis com os estudos, irresponsáveis com o trabalho. Sabe, eu trabalho numa empresa e a minha gerente, eu fiquei, meu Deus, sabe, ela queria muito contratar um homem. Só que todos os homens que iam lá, ela não conseguia ver a capacidade, ela não conseguia ver responsabilidade. Sabe, muitas vezes eram contratados e as mulheres faziam muito mais do que os homens, porque eles não conseguiam tomar a responsabilidade do trabalho para si. E isso é algo muito sério. E isso é algo que nós não podemos aceitar. Sabe, que nós não podemos aceitar no nosso meio. Por isso que muitas vezes o pastor bate muito em cima de você, da hombredade, sabe? De você ser homem, do papel que Deus ele te deu. E
muitas vezes, por causa dessa irresponsabilidade, ele não consegue pagar as próprias contas. Ele até pode se programar, mas ele não consegue arcar com aquilo, sabe? Ele não consegue tomar responsabilidade para si. É como se essa capacidade fosse tirada, sabe? É como se existisse um bloqueio para o crescimento. E ele não consegue tomar atitude. E pequenas atitudes como, sei lá, uma mulher pegando um peso, ele não consegue ver aquilo e dizer, não, pode deixar que eu pego. Ele não consegue tomar responsabilidade para si. Sabe, eles são extremamente irresponsáveis. A segunda característica é a solidão. Por que a solidão? Porque eles preferem estar sozinhos do que estar na frente de algo. Porque eles preferem estar sozinhos, porque eles preferem não ter responsabilidade. Porque estar em comunhão, estar com as pessoas, é ter que tomar uma postura. Exige tomar uma postura. Então, ele prefere muitas vezes estar sozinho. E homens que sofrem com essa síndrome, muitas vezes eles têm medo. Muitas vezes, na frente de pessoas, eles são extremamente desenvoltos e conversam, mas quando eles estão sozinhos, eles são tristes, eles têm medo, sabe? Eles entendem que eles estão errados e que eles não conseguem evoluir. A terceira característica, e essa é muito forte, assim, muito forte para a nossa geração, muito forte para aquilo que a gente tem entendido, sabe? É conflito com autoridades. São homens com dificuldades de lidarem com problemas, entrando em conflito especialmente com pessoas de autoridade masculina. E, gente, meu Deus, são homens que são rebeldes, que eles não conseguem crescer e que, como crianças, eles lutam e eles brigam para fazer aquilo que eles querem. Eles não conseguem encarar um homem, eles não conseguem encarar a autoridade e se submeter. E isso é uma marca da falta de paternidade. Isso é uma marca de uma pessoa que não teve um pai como referência. Ele não consegue olhar para um homem e ver que aquele homem está dando instrução. Ele consegue olhar para aquele homem e ver que aquele homem está o afrontando. É simplesmente uma afronta. É igual quando você é criança, que você acha que os seus pais dizem não só porque minha mãe é ruim. Ela diz não porque é não. Ela pode me dizer sim, mas ela não quer. E assim são eles. Eles não entendem que o não, que a autoridade, ela tem algo para liberar. Eles não entendem. Eles simplesmente acham que eles estão sendo confrontados. E eles não conseguem lidar com esse confronto. Eles não têm pulso para lidar com o confronto. Eles simplesmente descamam para a rebeldia. E eles se tornam rebeldes. A quarta característica é o egocentrismo. E isso é muito fácil de notar, né? Porque a criança, ela acha que tudo é dela. O brinquedo é dela, as coisas são dela. Então, tudo é meu. Meu pai é meu, minha mãe é minha, meu tio é meu, minha melhor amiga é minha. Então, na síndrome, sabe, são pessoas que são extremamente egocentristas. São pessoas que são narcisistas, que só olham para si. Que em todos os assuntos eles têm algo a dizer, porque eles têm a verdade. Porque aquilo que eles acreditam é o que é verdade. Aquilo que eles sabem é o que é verdade. Ele não consegue aceitar, ele não consegue olhar para o outro. E muitas vezes, homens entram em casamentos assim. Entram em namoros assim. Sabe, aquilo que foi liberado ontem foi muito forte. Porque eu entendo que essa síndrome, ela já é em adultos, sabe? Mas é algo que vem sendo desenvolvido nas crianças. Porque são crianças que não recebem limites. São crianças que não vão crescer com pulso, sabe? Firmes. Homens que não crescem firmes, porque não tem uma referência. Sabe? Homens que só olham para si, que não recebem não. E pessoas assim, pessoas com essa síndrome, elas têm muitos problemas psicológicos, pessoais, elas têm muitos problemas sociais, elas não conseguem se desenvolver, elas não conseguem estar com as pessoas, sabe? E muitas vezes eles não conseguem estar em um relacionamento. Porque
ele não consegue tomar responsabilidade. E por mais que você tenha um namoro de 1 mês, 2 meses, sei lá, um casamento de 10 anos, quando você vai evoluindo, você vai tomando responsabilidades. Sabe? Você vai crescendo. E são coisas assim que é tão sério, gente. É não entender, essa síndrome é um sinal, sabe? É não entender o tempo. É não entender aquele momento que você tem que estar vivendo. É você parar para conversar com uma pessoa e parece que ela é uma criança, mas ela já tem quase 30. Quase 60. É você parar e a pessoa ela não consegue escutar. Não consegue, ela não desenvolveu a capacidade de escutar. Ela é como uma criança. E não é... E é aquilo mesmo que o pastor falou ontem, sabe? É muito bonitinho uma criança sendo criança, mas é muito feio um adulto se comportando como criança. É muito feio, gente, é muito feio. Às vezes, eu mesma assim, eu fico pensando, meu Deus, você tem atitudes que você pensa, se eu tivesse parado para pensar um pouquinho mais, eu não tinha feito, porque eu fui tola, eu fui infantil, sabe? Então, existem pessoas que o tempo todo estão assim. Que elas não conseguem desenvolver a mente, sabe? Elas não conseguem prosseguir. Elas estão presas a isso e acham que isso é bom. É bom ser criança. É bom não ter responsabilidade, sabe? É bom morar na casa dos meus pais com 40 anos de idade. E isso traz um peso também para as pessoas que estão ao redor. Porque, gente, sinceramente, qual é o pai que quer o filho com 40 anos de idade dentro de casa? Eu não quero. Eu aprendi assim, quando os meus filhos crescerem, eu sei que, olha, eu não estou grávida, não tenho filhos, e falar é muito fácil, né? Mas eu aprendi assim, que quando os filhos saem de casa, é uma segunda lua de mel. Aí eu já fico esperando, tá entendendo? É sério, eu digo pro Israel, eu digo, amor, olha, eu vou engravidar, a gente vai ter filhos, nossos filhos vão crescer, a gente vai cuidar deles, aí eles vão crescer, vão casar, e a gente vai o quê? Lua de mel. E, sabe, é uma esperança. Eu sei que vai ser maravilhoso. Não, gente, pelo amor de Deus, eu sei que vai ser maravilhoso ter filhos, mas eu sei que, assim, eu vejo assim, quando eu fui sair de casa, a minha mãe, ela é muito, ela sabe, ela não é assim, às vezes ela é, mas quase nunca ela é assim. Mas ela me abençoou e ela me liberou, não foi aquela coisa assim, né, aquele sofrimento. Mas eu sei que para ela é muito difícil. Meu Deus, a minha caçula está saindo de casa. Mas é entender que existe um tempo. Entender que aquele era o tempo. Eu não sou mais criança. Sabe, eu não era mais criança. O meu esposo, ele tinha que sair de casa, ele não era mais criança. É transicionar, sabe, é desejar transicionar. E às vezes, assim, eu vejo assim que às vezes... para os homens, receber, às vezes, esse tipo de palavra é duro, porque você viveu a vida inteira com uma mentira. Você cresceu com aquilo e Jesus precisa quebrar isso na sua vida, sabe? Mas a Bíblia fala que em Cristo nós somos mais que vencedores. Então, tudo isso nós já vencemos. Tudo isso nós já vencemos. Aqui a gente está trazendo luz para que a gente possa manifestar isso, sabe? Para que a gente possa manifestar a honra que está dentro de nós. Para que a gente possa manifestar a mulher de Deus que existe dentro de nós. O homem que o Senhor sonhou. Mas Cristo já liberou tudo isso. Amém? A quinta característica é intransigente ao papel sexual. São homens que adoram julgar atividades sociais como papéis referentes a homem ou a mulheres. Eles separam, isso é de homem, isso é de mulher. Não, só a mulher pode fazer isso, só a mulher pode fazer aquilo. Entendendo o seguinte, não é que eles entendem o papel da mulher e o papel do homem. É que eles jogam tudo para a mulher para que eles não tenham a responsabilidade. É que cuidar dos filhos é uma responsabilidade da mulher. Cuidar da casa é uma responsabilidade apenas da mulher. Eu faço o que quiser dentro de casa, porque ela tem que me aturar. E são frases assim que, inclusive, o próprio psicólogo fala que você casou comigo assim, sabendo que eu era assim e eu não vou mudar. E são coisas que ele não está capaz de transformar, sabe?
A sexta característica são comportamentos amorais. Tende a ter comportamentos que em nada têm relação com qualquer tipo de moral e ética, visto que seus desejos e comportamentos têm de estar acima de qualquer outra coisa. Como assim? Eles não é justamente a questão do se submeter. Se aquela cadeira está ali e ele quer sentar lá atrás, ele vai puxar a cadeira e vai sentar lá atrás. Ele não consegue entender que essas cadeiras estão dispostas e que isso tem um planejamento e que as pessoas vão sentar para escutar melhor, ou talvez não, com certeza, para se concentrar melhor. Mas não, ele precisa se desviar do comportamento que é moral. Se todo mundo está na rua fazendo uma coisa, ele vai fazer outra, porque ele faz aquilo que ele quer. E quantas vezes você se depara com homens assim? É doido? Eu sou homem, eu faço mesmo. Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, eu chego na hora que eu quero. São homens que muitas vezes mãe, eu já sou adulto, eu estou saindo eu vou chegar meia-noite em casa. E chegam meia-noite em casa. Mas eles não têm R$1 para sair de casa. Complicado, né? Então, assim, porque eles querem fazer o que quiserem, porque eles querem se rebelar da maneira que eles quiserem. Gente, isso é algo muito sério. Muito sério mesmo. Porque todos nós somos penalizados. Porque, assim, uma nação que não tem homem é penalizada. Um homem que não entende seu papel, ele se penaliza e ele penaliza todo mundo que está ao seu redor. Porque Deus te estabeleceu para algo, sabe? Porque Deus te estabeleceu para cuidar de uma esposa. Porque Deus te estabeleceu para estar dentro da sua casa e exercer sacerdócio na sua casa. E se você vê que tem esses comportamentos, gente, é algo muito sério. Mas que Jesus pode trazer transformação. Porque eu acredito que Jesus está trazendo transformação. Que Jesus está trazendo transformação de todos os lados. De todas as maneiras, existe um grito de transformação. De todas as maneiras. E por mais que a gente muitas vezes veja artigos, vídeos ou muitas coisas falando o contrário, eu inclusive vi um vídeo que era de um cara falando sobre a síndrome, né? Aí ele começou a falar o que era a síndrome, explicou e tal, e depois ele disse assim: eu não sei como alguém acredita nisso, porque isso é uma bobagem. Aí eu fui escutar, né? Por que ele achava isso? E ele começou a falar que isso era uma bobagem, que como é que a pessoa acredita nisso, que é claro que é bom ser criança. Eu disse, meu Deus. E ele, né? Então ele começou a falar e fazia todo sentido, porque é bom, porque é muito legal, porque quando você é criança, você recebe as coisas e começa a falar e tal, que é bom que criança se diverte, que, sabe? Como se adultos não se divertissem. Porque eu me divirto demais. Não sei você. A Lid também, meu Deus. Se você não se diverte, fica do lado da Lid, meu filho. Então, assim, são fases, gente. Coisas que nós éramos quando era criança, que nós recebemos quando era criança, que a gente viveu quando era criança, foram muito maravilhosas, mas era para aquele tempo. E há tempo para tudo. Então, assim, Deus, ele nos chama para uma transição. Deus, ele sempre está nos chamando para transicionar. E as crianças, elas vão transicionar para a adolescência. E os adolescentes vão transicionar para serem adultos. E os adultos vão transicionar para serem pessoas mais experientes. Sabe? Mais sábias. E mais alegres. Cada vez mais alegres. Cada vez descobrindo mais coisas em Deus. Então, quando eu estava pesquisando, que é algo que até tem na apostila, né? Que os pastores desenvolveram e tal, que fala sobre a síndrome de Peter Pan, eu vi algo que me chamou a atenção. E falava assim, síndrome de Peter Pan e complexo de Wendy. Para quem não sabe, Wendy é a fadinha. E aí nossa, complexo de Wendy. Aí eu fui olhar, né? Isso tudo são fontes da psicologia. E eu acredito que o complexo de Wendy, que eu vou explicar para vocês o que é
é algo que também é gerado por causa da falta de paternidade. Assim como a síndrome de Peter Pan, os psicólogos ainda não compreenderam isso, mas eles vão compreender que é por causa disso. Que a falta de paternidade, ela gera pessoas fracas. E homens são penalizados por causa disso, por causa da falta de hombridade, por causa da falta de paternidade. E as mulheres também, elas são muito penalizadas por causa disso. Eu acredito que, se não todas, né? 99% de nós temos algo que Deus tratou, está tratando em nós por causa da falta de paternidade. E o complexo de Wendy, ele é reconhecido em mulheres que manifestam uma preocupação excessiva pelo outro. E isso aparentemente parece uma coisa boa. É. Sim, desculpa, gente. A Wendy é a menina, desculpa, perdão pela gafe. Pronto, ela fica sempre preocupada com Peter Pan, perdão. Então, assim, são mulheres que elas têm uma preocupação excessiva pelo bem-estar do outro, mas isso tudo é acompanhado de medo e rejeição. Elas acreditam que elas precisam fazer algo para serem reconhecidas. Elas cuidam porque elas têm medo que aquelas pessoas larguem elas, que aquelas pessoas não gostem mais delas. E, assim como a síndrome de Peter Pan, é um distúrbio comportamental. É algo que nós sofremos, sabe? Que a nossa geração foi muito penalizada por causa disso. Porque a gente tem comportamentos e tem coisas que estão totalmente fora do lugar. E algumas características do complexo de Wendy é o seguinte: são pessoas imprescindíveis, super protetoras, elas evitam ao máximo que o outro se chateie, e elas têm frases, e são mulheres que têm frases típicas. Vamos lá para as frases. Pode deixar que faço eu mesma. Não sei o que você faria sem mim. Muita gente já disse isso. Muita gente, né? Não se preocupe. São mulheres que elas acreditam que tudo gira em torno delas. Elas acreditam que se elas não estiverem lá, não vai resolver. E, gente, eu acreditava seriamente nisso. Sério mesmo. Que se eu não tivesse, não ia se resolver. Que se eu não tomasse uma postura, não ia se resolver. Mas não é porque eu achava que eu tinha capacidade. É porque eu tinha a necessidade de mostrar que não, eu preciso resolver. Eu preciso estar na frente para resolver, para que as pessoas me vejam. Não precisa nenhum homem tomar postura por mim. Pode deixar que eu faço. Pode deixar que eu resolvo. Pode deixar que eu brigo, pode deixar que eu resolvo. E, gente, isso é muito sério. Porque, assim, muitas mulheres, elas têm tomado fardos que não são delas. Muitas mães, eu acredito que muitas pessoas têm mães que são responsáveis pela casa. E mulheres com o complexo de Wendy, elas acham que elas precisam ter o controle de tudo, sabe? Elas acham que elas não podem deixar com que homens resolvam coisas por elas. E dizer isso hoje, eu acho que dizer isso numa universidade hoje, ou em qualquer lugar que você for, você dizer assim, não, você não pode tomar um lugar que é de homem. Meu Deus. Você é morta, realmente. Dizer isso na minha faculdade é ser morta mesmo. Isso é algo muito sério, sabe? Nós tomamos fardos que não são nossos. A pastora Jamile falou bem do papel da mulher. Falou de se submeter, sabe? E às vezes a gente tem uma ideia de submissão totalmente distorcida, entendeu? Totalmente errada. O diabo, ele tem mentido nas nossas mentes e mentido para todo mundo, fazendo com que a gente entenda que submissão é algo ruim. Gente, como é bom se submeter. Sério. Sério mesmo. Como é bom entender que submissão é algo bom, sabe? Como é bom entender que Deus me deu uma pessoa que vai cuidar de mim. Que eu só preciso me submeter. E que eu vou ser cuidada. Que eu vou ser amada, que eu vou ser amparada, que eu não vou precisar resolver uma coisa
que não está no meu alcance, sabe? E mulheres assim, mulheres com complexo de Wendy, eu acredito que muita gente vai ver isso em si, sabe? Ou então vai entender que um dia foi assim. Elas tratam seus parceiros como se fossem filhos. Elas tratam seus maridos como se fossem uma criança. Gerald. Então, assim, o Gerald, na verdade, é o marido dela. Não, porque se eu não for, ele vai morrer de fome. Não, porque não sei o que, não. Gente, não, isso não é não ter cuidado, sabe? Isso não é, eu não fiz uma coisa e quando ele chegar não vai ter nada. Não é isso, não é ser irresponsável. É você ver que você tem Meu Deus, me fugiu a palavra. É um excesso de cuidado, sabe? Você quer cuidar, você quer não, porque é isso. Não, se eu não estiver em casa, ele morre. Se eu não estiver em casa, ele não respira. Se eu não tiver, sabe? É uma coisa assim, meu Deus do céu, de outro mundo. Não, se eu não for lá para resolver o cartão, meu Deus do céu, pronto. E o próprio estudo fala que mulheres assim se relacionam com homens que têm síndrome de Peter Pan. Então, o que é que nós vemos aí? Nós vemos Jezabel e Acabe. Nós vemos a mulher que manda, nós vemos um espírito operando atrás disso. Nós vemos algo muito sério. E assim, homem, às vezes é muito cômodo você sentar e simplesmente a sua mulher ir resolver. Mas entenda, você está permitindo que um espírito opere na sua casa. Você está permitindo com que você é solteiro também, sabe? Porque não se engane. Não se engane, se você não é homem, você não vai encontrar uma mulher submissa. Se você não se comporta como tal, se você não é sacerdote, como é que você vai atrair alguém que olhe para você e diga, meu Deus, eu quero ser cuidada por ele? Não tem como, gente. Ela vai olhar para você e vai dizer, meu Deus, eu preciso cuidar dele. É sério. E isso também destrói um casamento. Porque, assim, por um tempo, ele até aceita, mas tem um momento que ele não vai aguentar mais. E tem um momento que a mulher também não vai aguentar mais. Às vezes, assim, uma vez eu disse assim, não, a mulher pode até suportar por 10 anos. Eu nem sei se nem isso. Nem sei se 10 anos. Porque, como a pastora Jamile fala, muitas vezes já casa fazendo um contrato. Se ele não for um homem legal, eu me separo. Então, ela não consegue suportar. E da mesma maneira, é o homem. Ele não consegue suportar. Então, hoje, Deus está aqui para trazer mudança. Sabe? Para trazer transformação. E isso, como eu já falei, é uma influência de um espírito. E a Bíblia fala em Apocalipse 2:20 que, mas tenho contra ti que toleras a Jezabel. E Jezabel não é apenas a mulher Jezabel, mas Jezabel é um espírito. Jezabel é um espírito que muitas vezes nós, mulheres, permitimos que opere sobre nós. Gente, por mais difícil que seja, por mais que no mundo esteja empoderar, né? É a palavra do momento. Se empoderar. Nós somos capazes de muitas coisas, sim, porque Deus nos fez capazes de muitas coisas. Deus não nos fez menor. Deus não nos colocou para ser submissa, para que a gente seja fraca. Sabe? Não é isso. É que Deus tem um papel para você e Deus tem um papel para o homem. Uma coisa que eu estava até conversando com a Pamela esses dias é que teve uma coisa que eu entendi quando eu era solteira. Quando eu me converti, meu Deus, eu queria orar para todo mundo, eu queria que todo mundo se convertesse. Meu Deus do céu, eu chorava e digo, meu Deus, meus pais. E eu continuo assim, eu quero que todo mundo se converta, eu quero que todo mundo conheça Jesus. Mas eu tomei toda a minha casa para mim, eu preciso orar. Uma vez, eu não sei nem se a Pamela lembra disso, eu liguei para ela e disse assim, Pamela, como é que jejua? Aí ela, porque ela me liderava, né? Eu disse, pra que é o jejum? Eu, tipo assim, 2 meses, né? De convertida. Porque eu quero jejuar pela minha família, para que minha família faça isso. Ela, Amanda, calma. E ela me fez entender que eu tinha um papel como filha. E eu tinha que agora entender como era ser filha, como era ser cuidada. E por mais que os meus pais, eles muitas vezes esperassem por algo de mim, não, eu tinha que entender. Cara, Deus me chamou para ser filha, então agora eu vou ser filha. Eu vou ter que entender isso aí. E
E a gente tem que entender isso. Que em casa, sabe, se o seu marido ele não toma postura, você precisa entender qual é o seu papel. E se não tem nada para comer em casa, e se ele não levantar para ir trabalhar, e se você tomar a postura certa de entender que a responsabilidade de prover uma casa não é sua, nem que Deus abra a sua, arrume sua porta e joga uma cesta básica lá dentro. Alguma coisa vai sair, porque você está no seu papel. E cada um de nós precisamos entender o nosso papel. Cada um de nós precisamos entender quem nós somos. Quem nós somos em Deus, quem nós somos em casa. E, gente, eu não sou a mulher perfeita. Estou longe de ser. Mas isso é uma busca. É todos os dias, Senhor, se existe algo para mudar em mim, muda em mim, Senhor. Se eu não consigo me calar em tal coisa, Senhor, faz eu me calar. Se eu não consigo entender, Senhor, faz eu me submeter. Sabe, homem, se eu não consigo tomar postura, Senhor, me faz tomar o primeiro passo. Senhor, me faz transformar. Senhor, me faz ser diferente. Deus nos chamou para ser forte, sabe? Deus nos chamou para tomar uma cidade. E se a gente não consegue cuidar da nossa casa, se a gente não consegue cuidar de nós, assim, tomar postura mesmo, qual é a minha postura? Qual é o meu dever? Que lugar eu tenho que estar? Sabe, mas eu acredito que Deus está trazendo transformação. Assim como Ele trouxe transformação para a minha vida, assim como Ele trouxe transformação para a vida de muita gente aqui, sabe? Deus, Ele está continuando trazendo transformação para cada um de nós. Para cada um de nós, entendendo o nosso lugar, entendendo quem nós somos, entendendo aquilo que o Pai quer para a gente, sabe? Eu queria que você levantasse do seu lugar. E eu quero que a gente ore a Deus hoje, sabe? A gente peça ao Senhor que aquilo que Ele tem para transformar, que aquilo que ainda tem que ser mudado em nós, aquilo que ainda tem que ser transformado, que Ele venha trazer transformação hoje. Amém?